Olá pessoal, você que está vendo o vídeo, muito obrigado. O Senhor Jesus abençoe você, sua família, né, seus amigos. Inscreva no canal Professor Miguel Química. Pede para a família inteira inscrever aí para dar uma força no canal, pessoal, certo? Mais de 1.500 vídeos no YouTube aí, valeu? Bom, turma, então, olha lá, FONVIC primeiro M 2025, né? Vamos ver aqui a análise imediata, né? Que é o desdobramento, né? Separação de misturas homogêneas e heterogêneas, página 20 a 24. Não deixe de ler, grifar, como a gente sempre fala aí, pessoal. Eu vou verificar isso, tá bom? Na apostila, tá? É essencial aprender substâncias e misturas, fases e componentes, mudanças de fase de agregação e gráficos, né? E método de separação de misturas, beleza? Então vamos tocar para frente aqui, né, pessoal? Então, sistema, né, pessoal? Temos aqui um sistema, né? Que é qualquer porção de matéria aí para o nosso estudo, né? E você observa bem que aqui ele está aberto, né? Aqui ele está fechado e aqui está isolado, né, pessoal? E aí a gente pode. Você está vendo as trocas, né, gente? Você está vendo as trocas de matéria, né? Aqui troca a matéria e energia com o ambiente, né? Aqui só troca a energia, tá certo? E aqui não troca nem matéria nem energia. Claro que sistema isolado perfeito é difícil, né? Tipo a garrafa térmica, né? Ela acaba perdendo um pouco, sim, aí de energia na forma de calor, né? Bom, então tá aí. E fronteira? O que que é a fronteira? Isso é muito importante, pessoal. Fronteira é o limite que vai separar aí o sistema da vizinhança, que é o ambiente, tá certo? Beleza? Aqui nós temos, por exemplo, a vaporização, né? Quando a água está, por exemplo, evaporando lentamente, ou em ebulição, né? Ou calefação, tá certo? Céu aberto. Aqui nós temos, por exemplo, que só troca energia com o ambiente, a lâmpada, né? A lâmpada, uma lâmpada, por exemplo, né? Que libera calor, né? E aqui, no caso que eu falei, a garrafa térmica, né? Beleza? Ótimo, tá? Então nós temos o sistema e a fronteira do sistema, né? A fronteira é o limite que vai separar o sistema da vizinhança aí, né, pessoal? Então, só para definir um pouco mais aí, então matéria, né? Tudo aquilo que tem massa vai ocupar lugar, né, pessoal? Né? Lugar no espaço, né? Então, matéria, tá vendo? Ó, né? Agora, da matéria, nós podemos pegar um corpo, que é um pedaço de matéria, né? É uma porção limitada de matéria. Pegar uma barra de ouro, né? Do ouro, né? Tá certo? Pegar uma pedra desse monte de pedras, tá certo? Aqui, uma tora desse monte de toras, então seria um corpo. O corpo é um pedaço de matéria, né? Na verdade. E o objeto é aquilo que você fabrica com esse corpo, né? Tá certo? Que vai ter utilização, obviamente, né? Você vai fabricar uma aliança, né? Aqui você vai fabricar, por exemplo, uma estátua, né? Aqui você vai fabricar uma mesa. Deu para diferenciar bem, pessoal, para não fazer confusão disso daqui? Beleza? E aí, pessoal, o que que é a atomicidade? A atomicidade indica o número de átomos aí, né? Por exemplo, F2, isso se chama índice, ou atomicidade, tá certo? Substância simples, porque só tem um tipo de elemento, né? Perceberam? Essas são muito importantes, né, gente? Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente, do futuro. Essas vocês têm que saber de qualquer maneira. Quando escreve a substância flúor, F2, cloro, Cl2, e assim por diante, oxigênio, O2, tá? A substância, né? E se você souber as outras aqui, pelo menos essa aqui já ajuda, né? Triatome, que é o ozônio, O3. Tetratome, que é o fósforo, O4. Octatome, que é o enxofre, S8. Existem vários fulerenos. Aí vários tipos de carbono, né, pessoal? Aqui tá um desenho do fulereno, né? Que seria o carbono 60, tá bom? Beleza? E aí já, e a substância, né? Ó, pra você ver. Os fulerenos têm atividade antimicrobiana aí, né? Antiviral, né? Tá certo? Antioxidante, transporte de drogas de efeito radioterápico, assim por diante. E tem outros estudos em evolução aí. E a substância composta, né, pessoal? E glicose, por exemplo, né? Carboidrato ou glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Pessoal, no primeiro ano a gente falou aí, a Cili lembra, né, Cili? Sofia Cili, né? Você lembra? E outros aí, que a gente falou de alotropia, tá? O que que é alotropia? Deu um exemplo, né? Por exemplo, vamos começar por esse, né? Olha lá. Quando um elemento forma substâncias diferentes, né? Tá certo? Mesmo elemento, ó, estanho, perdão. Tem estanho branco e cinzento, tá vendo? Ó, são, né? Olha lá. Vamos falar aqui do oxigênio, que é melhor para vocês, ó. Então, o elemento oxigênio forma o 2 e o 3. Isso aqui é um fenômeno chamado de alotropia, isto é, o mesmo elemento formando substâncias diferentes, beleza? O oxigênio é vital e o ozônio é tóxico aqui na atmosfera, né? Lá na estratosfera protege dos raios ultravioletas, né, pessoal? Então, os alótropos aí têm uma estrutura cristalina com propriedades físicas diferentes, logicamente, né, pessoal? Ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Estrutura cristalina seria o arranjo dos átomos aí no cristal, beleza?
Então, cristal é um sólido, né, em que os átomos aí, moléculas ou íons são organizados. Quando tu falou um cristal, né, é um local onde tem uma certa organização de átomos, moléculas, né, e íons aí, beleza? E aí, pessoal, tem também os tipos de alotropia do carbono, que é o grafeno, né, tá certo? É uma forma bidimensional, né, do carbono, né, mais forte que o diamante, ó, pessoal, é mais forte que o diamante, mais fina, tá vendo? Um átomo de altura, coisa muito fina, né? Então, esse físico aqui, né, pessoal, Wallace, né, ele descobriu, estudou os princípios aí do grafeno, né, tá certo? Que é o material produzido por meio da extração de camadas da grafita. Então, da grafite, né, do grafite aí, ou da grafite, você extrai o grafeno, beleza? Que é um composto, ó, formado por átomos de carbono ligados em estruturas cristalinas hexagonais, por meio de ligações sp2. Vocês vão aprender isso aqui depois ainda, tá bom? O que lhe confere alta condutividade elétrica, né, pessoal? Alótropos do carbono, então, né, pessoal? Nós temos o diamante, né? Lembrar que o diamante, cada carbono, ó, está ligado, ó, cada carbono está ligado a quatro átomos, ó, de carbono, né? Que é uma estrutura de átomos de carbono. Estrutura tetraédrica, né? Tá certo? Tem quatro lados. Cada carbono está ligado a quatro. Tenta perceber isso, beleza? Tá? Dá para perceber? Cada carbono está ligado a quatro outros átomos de carbono, numa estrutura tetraédrica. Aí já aqui a grafite, né, pessoal? A grafite, né? Você tem estrutura hexagonal, né? Você vai perceber que cada carbono está ligado a três carbonos. Olha a diferença. Tenta olhar o desenho, o GIF aqui, ó. Cada carbono está ligado a três carbonos, beleza? E o grafeno que a gente acabou de falar, né? Que é extraído da grafite, certo? Beleza, né? E os fulerendos, né, pessoal? Né? Então, na verdade, tem quatro tipos de alótopos de carbono, né? Seria o carbono, a grafite, né, do lápis normal, o diamante, né, o grafeno e os fulerendos, tá bom? Vamos tocar? Ah, e tem o enxofre ainda, viu, pessoal? A forma alotrópica, né? Chamada de enxofre rômbico e monoclínico, né? Essa forma rômbica que seria mais, né, seria mais estável, né? Tá certo? Usado na fabricação de ácido sulfúrico, detergente, pólvora, fertilizante. O enxofre tem alta utilidade, né, pessoal? Beleza? E alótropos do fósforo, né? Temos fósforo branco, né? Tá certo? Tem o fósforo aí, ó, que é armazenado em água, né? Devido a ser inflamável com o oxigênio do ar, pega fogo, né? Com o oxigênio do ar, muita reatividade, né? Ele é venenoso, inflamável, tem aplicações militares em bombas incendiárias, nem bombas de efeito moral, beleza? E tem o fósforo preto, né, pessoal? Tá certo? Obtido do branco por aquecimento, né? Uma pressão de 1.200 atmosferas. 12.000? Acho que é 1.200, tá passando um zero aqui, é? 12.000 parece que é meio muito, é? Bom, tudo bem. Depois dá uma pesquisadinha. Não vou voltar, não, né, pessoal? Tá? Beleza. E o fósforo vermelho, né, pessoal? Fósforo vermelho, que é o mais estável, né? Fósforo mesmo, tá certo? Beleza. Bom, vamos partir para a fase de componentes agora, pessoal. Então, estamos aqui, né, com o microscópio, né? Gente, para você ver se a mistura é homogênea ou heterogênea, tem que ter, na verdade, o microscópio, né, como nível máximo de comparação, tá certo? Porque tem misturas que parecem homogêneas a olho nu e não é. O sangue, por exemplo, o leite, né? Não é, se você levar o microscópio, você vê partículas, né? No leite, no caso, partículas de gordura, no caso do sangue, as hemácias, tudo, né? Então, fase. O que que é fase? Cada porção, né? Por exemplo, cada porção de um sistema. Você vê com ou sem microscópio, né, pessoal? Tá certo? Beleza? Então, por exemplo, se você olhar aqui nesse GIF, olha lá, eu tenho água e óleo, né? Você vê que o óleo tem menor densidade, ele flutua, tá certo? Então, densidade tem a ver com flutuabilidade, né? O mais leve flutua. E aqui eu estou colocando gelo. Se você observar, o gelo ele fica entre o óleo e a água. Ele fica, né, pessoal, abaixo do óleo e acima, um pouquinho acima da água, né? Tá certo? Dá para você perceber? Ele fica abaixo do óleo, um pouquinho acima da água, né? Igual os icebergs, uma parte do iceberg fica embaixo, né, na verdade, né? Então, o que que você percebe? Quantas fases componentes? Fases, né, pessoal? Vamos? Ah, água e óleo, duas fases, né? Água e óleo, duas fases. Mais o gelo, terceira fase, né? Beleza? Três fases. E componentes? Componentes você tem água líquida e o gelo que é água também, né? Então água e óleo. Então presta atenção, tá? Fase você tem água líquida, óleo, duas fases, mais a fase sólida, três fases. E componente só dois, porque o gelo também é água, certo ou não? Tranquilo? Deu para pegar bem o conceito aí ou não? Aí, pessoal, ó, o sangue, por exemplo, o leite, a maionese, o granito, né? O citoplasma, né? Se você levar, parece ser homogêneo, né? Mas se você levar o microscópio, você vê que tem várias partes, né? Tem outros componentes aí, tá certo? Então, o microscópio seria
o fator de comparação máximo aí. E a densidade, pessoal, do gelo em relação ao óleo e à água, né? Já discutimos, né? Então você vê que o gelo ele fica abaixo do óleo e um pouquinho acima da água. Então ele tem densidade intermediária aí, o óleo e a água, beleza? Muito importante esse conceito. Então, acelerar um pouquinho. Pessoal, aqui o termo continuidade não deve ser associado ao conceito de fase, porque uma fase pode estar dispersa na outra. Por exemplo, água e óleo. Se eu colocar um agitador aqui, ó, tá certo? Eu vou ter duas fases. Só que aí você não tem bola de cristal, você vai ter que ter informação, né? Que é água e óleo, você sabe que é duas fases, beleza. E aí, se você colocar um agitador, né? Aí o óleo se dispersa na água. Se você parar, lógico que volta ao normal de novo, né? Bom, turma, então aqui agora conceitos fundamentais seguindo, né? Nós temos aqui um sistema heterogêneo com substância pura, né? Porque é heterogêneo, sistema heterogêneo, né? Você tem duas fases, né? Você é a fase sólida e a líquida. Então, a fusão, ó. O que que é a fusão? Sólido mais líquido, né? É o momento que o gelo está derretendo, né? Sólido mais líquido. Então, duas fases, sólido e líquido, beleza? Então, o sistema é heterogêneo, duas fases, e a substância pura é só água. Então, tá a líquida como gelo é água, beleza? Tranquilo? Né? Então, aí, ó, tá vendo? Gelo derretido é igual água, é água sólida, mas, né? Mais água, duas fases, né? Duas fases e um componente, né? Duas fases e um componente. Porque a fase líquida e sólida, né? O componente é só água, beleza? Vamos tocar para frente? Né? O sistema heterogêneo agora, mistura heterogênea, né, pessoal? Né? Sistema heterogêneo com mistura heterogênea, tá vendo, ó? O sistema é heterogêneo, tem mais de uma fase, como você viu aqui também, né? Só que agora é mistura, né? Eu misturei outras, misturei substâncias diferentes aqui. Por exemplo, água, benzene e iodo, né? Água, benzene e iodo, né? Você vai ter aí realmente uma mistura, né? Aqui você não tem mistura, aqui você tem só água. Gelo é água e água líquida é água. Então aqui são duas fases, sistema heterogêneo, né, com substância pura. Aqui agora você já está em mistura de verdade mesmo, né? Sem sistema heterogêneo também, mais de uma fase, com mistura, que eu misturei outras substâncias. Aqui é só água. Gente, isso aqui presta muita atenção nisso que se cai demais, tá bom? Vamos? Beleza, vamos falar um pouquinho de soluções? Aqui nós temos a solução líquida, né, pessoal? Fácil de fazer. O que que é uma solução? Sistema homogêneo, tá? Então, sistema homogêneo monofásico, uma fase só. Chamado de mistura homogênea, que é sempre igual solução, certo? E já mistura é a reunião de duas ou mais substâncias, né? Então, isso aqui é uma mistura, né, pessoal? Então, você tem uma mistura, ó, sistema homogêneo, água, açúcar, né? Aqui, ó, açúcar, tá? E aqui eu estou colocando, você está colocando açúcar na água e aqui sal na água, beleza? Você está dissolvendo, tá? Soluções líquidas, né? Ah, mas se eu colocar muito, professor? Não, se você colocar muito, aí vai ficar duas fases, aí vai ficar sólido no fundo. Então você tem que dissolver, tá certo? Então, açúcar dissolvido na água, sem corpo de fundo, e sal dissolvido na água sem corpo de fundo, é uma solução líquida, que isto é um sistema homogêneo, monofásico, mistura homogênea, solução líquida. Agora, beleza? Tranquilo? Solução sólida, pessoal, muito conhecida as ligas metálicas, né? Ah, lá, sistema homogêneo, monofásico, mistura homogênea, solução sólida, né? Aí, ouro 18 quilates, né? Que tem 75% de ouro e 25%, né? De cobre e prata, beleza? Tá certo? Você tem o aço também, né? Então, solução sólida, né? Ligas metálicas, muito usado na indústria aí, né, pessoal? E uma solução gasosa, né, pessoal? Que é uma mistura homogênea gasosa, uma solução gasosa, que é o ar, né? O ar, né, pessoal? O ar tem quase, aproximadamente 78, 79% de nitrogênio e 20% de oxigênio, né? E 1% de outros gases, beleza? Então, muita atenção nos três tipos. Então, temos soluções líquidas, solução sólida, ligas metálicas e soluções gasosas, né? Tipo o ar, por exemplo, né? Bom, e aqui fazendo uma revisão, né, pessoal? Esse aqui foi do capítulo anterior, né? Tá certo? Fazendo uma revisão de substância aqui pura, né? De aquecimento dela, né? Por exemplo, a água. Se você pegar o gelo a 20 graus aqui, ó, e aquecer o gelo, ó, beleza? A hora que chegar a 0 graus, tá certo? Você vai gastar uma quantidade de calor para aquecer esse gelo, né? Essa quantidade de calor está escrita aqui no eixo X, né? Tá certo? Bom, a hora que chegar a 0 graus, aí a temperatura fica constante, mesmo que você eleve a temperatura. Fica constante aqui até a fusão acontecer, que é o sólido passando para líquido, sólido passando para líquido, sólido passando para líquido, beleza? Fica 0 graus no caso da água ao nível do mar, ao nível do mar, beleza? E aqui você já poderia, tendo líquido, considerar uma certa evaporação já, viu, pessoal? Porque evaporação acontece a qualquer temperatura, né? Beleza? Mas tudo bem. Aí, depois que todo sólido virar líquido, claro que uma parte desse líquido já está evaporando, não é verdade? Né? Aí você continua aquecendo, fornecendo calor, tá? Esse líquido vai chegar à ebulição no nível do mar, tá? Aí chegando na ebulição, tá? Líquido para vapor. Ah, professor, mas a evaporação também não é líquido passando para vapor? É, só que é bem lenta. Em qualquer temperatura, tá? A ebulição é o líquido mais vapor, líquido passando para vapor também, só que uma temperatura máxima que o líquido pode atingir,
né, em determinado local, que depende da pressão atmosférica, tá certo? No nível do mar, por exemplo, a água ferve a 100. Se você falar no Everest, quase 9.000 metros de altitude, a pressão é bem menor lá no topo, então vai ferver uns 70 graus, ó, pra você ver. Então depende do local que você está. E aí, depois que tudo líquido virar vapor, você tem só o vapor. Então, aqui temos uma curva de aquecimento da água pura. Lembrar que os patamares de fusão e ebulição são sempre constantes quando a substância for pura, né? Porque se a substância ela é pura mesmo, né? Só falaria mistura, né? Tá certo? Ou se for um elemento químico, beleza? Então, beleza. Então, agora vamos fazer o contrário, né, pessoal? Vamos fazer agora o resfriamento, olha lá. Agora eu estou voltando, o vapor voltando para líquido aqui, ó. Então, o vapor, você vai ter a vapor mais líquido, que é a condensação ou liquefação. Então, aqui você tem a temperatura de ebulição, que é sempre igual à temperatura de condensação. Tem que ser igual, é igual. A substância pura é igual, beleza? Ó, se você tinha líquido mais vapor, aqui você vai ter vapor mais líquido, então a temperatura é igual, beleza? Tá? Aí você vai resfriando, ó, tá? Coloquei aqui, né? Que as temperaturas de ebulição e condensação são iguais, né? De liquefação. Lembra que liquefação é meio complicado, né? Essa palavra, né, pessoal? Porque liquefação, tá certo? Para gases não vai acontecer normalmente. Vai acontecer se você baixar a temperatura e aumentar a pressão. No caso de vapor, não. No caso de vapor, a liquefação tranquilamente. Só de você baixar aqui só de você baixar a temperatura já liquefaz. Por exemplo, vapor d'água liquefaz. Mas se você pegar um gás, tá? Não vai liquefazer normalmente. Você vai ter que aumentar a pressão, mas vai ter que aumentar muito essa pressão, tá bom? Além de baixar a temperatura. Mas tudo bem, vamos embora, né? Aí você, ó, líquido, baixou a temperatura, beleza? Aí você vai ter aqui agora o quê? O líquido mais sólido, solidificação. Fazer gelo, pô, fazer gelo na geladeira, beleza? Então aqui você tem a fusão, sólido mais líquido, e aqui a solidificação, líquido voltando para sólido, beleza? Tá? Também a temperatura de fusão e de solidificação, congelação é a mesma. Tem que ser a mesma, isso é muito importante. E aí resolve o exercício da Unicamp aqui do capítulo 1 que a gente comentou na lousa, lembra? Beleza. Depois só sólido. Turma, muito importante entender que o gelo aqui está sendo aquecido, então está entrando calor, está absorvendo calor, tá? Vai absorvendo calor, o líquido vai absorvendo calor e vai evaporando, tá certo? Então esse processo é um processo de absorção de calor, o aquecimento absorve calor, processo endotérmico para dentro, beleza? Tá certo? Né? Então aquecimento endotérmico, está absorvendo calor, substância. Ó, logicamente, agora o resfriamento, né? Se ela está perdendo calor, é exotérmico, exo para fora, exotérmico, beleza? Isso é importantíssimo. Então, pessoal, ó, a fusão, tá vendo? Ó? A fusão, né? A fusão, ó, a fusão, depois o líquido passando, ó, o líquido só, depois líquido mais vapor, tá certo? Então, essa absorção de calor é endotérmico, beleza? Tranquilo? Então, o líquido passando para sólido passando para líquido aí, né? Também está absorvendo calor. Tá a 0 graus, mas essa temperatura continua a zero mesmo, né? Porque é pura substância, tá bom? Já do lado de cá tá liberando que vai baixando a temperatura. Acho que deu para sacar, né, gente? Beleza? Ótimo. E a mistura, pessoal? Falando a mistura comum, né? Aí você não tem os patamares constantes. A fusão, que é sólido mais líquido. Ebulição, líquido mais vapor, não são constantes. Eles variam aqui para você ver, tá vendo? Ó, tá variando, ó. Ó, você viu? Começou aqui e terminou aqui. Então houve uma variação de temperatura, né? Tá fusão e ebulição. Isso é mistura comum, tipo água e sal, né? Agora, muita atenção nessa, pessoal. Tem um tipo de mistura que chama eutética. Por exemplo, a solda. Soldar. Se quebrou a bicicleta, vai soldar ela lá, né? Tá certo? É uma liga metálica de chumbo e estanho e chumbo. Nessa proporção de 63% de chumbo, de estanho e 37% de chumbo, tá certo? Forma uma mistura chamada eutética, tá certo? Né? Eutética, onde o ponto de fusão da mistura vai ser 183 graus, vai ser menor do que o do estanho. Na hora que você misturar nessas proporções, a temperatura de fusão fica menor. Então não atinge a fusão do estanho e piorou do chumbo. Por isso que ele é uma mistura diferente, tá certo? E aí você vai ter somente a fusão constante, mistura eutética, vai ser sempre aqui, só a fusão é constante, a ebulição não, beleza? Então, o ponto de fusão da mistura aqui, eutética, é constante, da ebulição não. E aí, você vai ter outro tipo de mistura que é chamada de azeotrópica, tá? Se você pegar álcool, por exemplo, 4% de álcool, 96% de 4% de água, 96% de álcool, você vai ter chamado uma mistura azeotrópica, tá certo?
tá? É o álcool 96 graus GL, que é Gay-Lussac, né? Homenagem ao cientista aí. Então, essa substância aqui vai ter temperatura de ebulição 78 graus, tá certo? Um pouco menor do que a do álcool, né? Tá certo? E um pouco menor do que a da água, né? Um pouco, bem menor que a da água, né? Então, essa aqui é uma mistura. Ah, só voltar um pouquinho aqui. Então, pessoal, ó, se a fusão é aqui, ó, a fusão é constante. Então, você não pode separar uma mistura eutética por fusão fracionada. Por exemplo, você vai tentar derreter, aquecer para derreter um dos componentes. Não vai adiantar, porque a fusão aqui é constante, beleza? Tá? Agora, no caso da azeotrópica, a da azeotrópica agora, ó, tá certo? Você vai ter só ebulição constante. Só ebulição constante, a fusão não. Então não vai dar para separar por destilação fracionada, que eu vou falar já já. Porque a destilação fracionada, né, pessoal, separa as frações, né? Agora, com diferentes pontos de ebulição. Pontos de ebulição próximos, mas diferentes, né? Senão não tem jeito de separar, né? Por exemplo, se você ferver uma substância e outra à mesma temperatura, como é que vai separar ela? Não tem jeito, tá bom? Então não dá para separar por destilação. Então, beleza, pessoal? Então vamos lembrar, substância pura, fusão e ebulição é constante, mistura, os dois variam, eutética, só fusão é constante, como aqui, beleza? E eutética, né? E azeotrópica, só a ebulição é constante. Beleza? Vamos fazer uma análise, uma revisão? Então relaciona aqui para mim, ó. Opa, não queria mostrar. Então olha aqui para você ver, ó. Aí, ó. Aqui é constante fusão e ebulição, substância pura. Beleza? Agora esse daqui, ó. Você veja que a fusão varia, a ebulição também varia aqui, beleza? Então isso é uma mistura comum. Veja isso agora para você revisar, ó. Aqui só a fusão é constante, a ebulição não. Então, mistura eutética, certo? E esse daqui, olha lá, só a ebulição é constante, então nós temos a mistura azeotrópica. Pessoal, ficou bem isso? Claro, né? Qualquer coisa você volta o vídeo e vê novamente, tá bom? Beleza? Turma, vamos passar rapidinho essa parte aqui de misturas heterogêneas, porque tem coisa aqui que é muito simples, né? Por exemplo, você vai separar sólidos aqui, ó, na catação, né? A catação você vai catar, você vai separar sólidos aí, né? Tá certo? Pedras no meio do arroz, no meio do feijão, do café aí, catação, beleza? Tá? Aqui você vai ter a peneiração, tamização, né? Você tá tamizando, peneirando, né? Por exemplo, uma areia, né? Você vai pegar a areia, você vai coar a areia e separar a areia, né? Fina, por exemplo, das pedras maiores, né? Beleza? É uma peneira, beleza? É, aí, tá vendo? Aqui você está fazendo café, né? Você está fazendo café, ou chá, né? Aí você está fazendo café, você está fazendo uma extração, que você está filtrando, né? Em primeiro lugar, você está filtrando o café, né, pessoal? Tudo mistura heterogênea, né? Que você vê as fases aí, tá? Então, você está filtrando o café, tá certo? E aqui, você está extraindo. O que que você está extraindo do café? Você está extraindo a essência. Você filtra o café, para quê? Para extrair o aroma. Aroma que fala um amigo meu, né? É aroma, tá certo? Para extrair o aroma. O aroma, né? Que é a essência, extração. Igual aqui no chá. Para que que você coloca o chá desse jeito na xícara? Para você extrair a essência do chá que você vai tomar, beleza? Então são processos aí de extração, preparação do café e do chá. E você extrai, né, a essência aí, beleza? Tranquilo? E aí a ventilação, né, pessoal? Quem que já não comeu amendoim, né? Comeu amendoim, por exemplo, né? De repente você assopra, você ventila, né? Aí as cascas saem, né? Isso aqui era um processo muito usado na limpeza de arroz, em máquinas de beneficiar arroz, né? Não sei como é que funciona isso hoje, né? Mas deve ser mais ou menos dessa maneira, né? Então a casca do arroz ela é ventilada para fora, né, do ambiente, né? E aí, pessoal, aí, ó, seguindo aqui, ó, para você ver, ó. Tá? Ah, pessoal, agora o negócio é o seguinte, ó. Vamos prestar bem atenção. Então, o ouro, né? Vocês sabem que na extração do ouro, né, turma? A levigação, né? O que que é levigação? É um método aí que você utiliza para separar o ouro, né? Em diferença de densidade, né? Então, o garimpeiro faz, tá certo? Ele separa o ouro que é mais denso da areia usando a bateia, tá certo? Beleza? Só que essa água aqui não pode ser muito corrente, a gente vai falar já, né? A água não pode ser muito corrente, por quê? Pois arrasta o ouro em pó, né, pessoal? Né? E essa bateia também tem que ver se ela não tem muito furada, né? E a extração, ó, então aqui, pessoal, tem um artigo da Unicamp que você não pode deixar de ler. Você não pode deixar de ler, tá bom? Então, o ouro é extraído com ouro, né? Desculpa, o ouro é extraído com mercúrio, tá? Aí você, para amalgamar, né? Então, a extração com mercúrio tem baixa eficiência, 35%, só devido à incapacidade do mercúrio amalgamar, formar uma mistura, né? Com o ouro, né, pessoal? Porque o mercúrio tem dificuldade, né, de amalgamar partículas menores que 0,07 milímetros, que é a maioria da forma do ouro, que normalmente está em pó. Normalmente está em pó. Então, pessoal, olha aqui para você ver, ó, é usado a extração, ele é usado, o que é usado na extração quase que no mundo inteiro é o cianeto.
Cianeto de sódio, por exemplo, lá usado em larga escala, em escala industrial, é chamado de cianetação, porque tem 95% de eficiência, porque ele pega até esse ourinho pequenininho em pó aqui, ele captura, tá certo? Só que o cianeto é tóxico também, né, pessoal? Tá certo? Libera gás na forma de HCN para a atmosfera. Deixa eu mostrar para vocês, se eu consigo, se eu consigo aqui, ó. Mostrar o artigo da Unicamp para vocês, que você não pode deixar de ler isso aqui depois, né, pessoal? Até para tomar contato com artigos, né? Então tá aqui o artigo da Unicamp, ó. Depois você digita lá, aqui, ó. Só você digitar, digita lá assim, ó lá. Palavras-chave, ó, substituição, extração de ouro, da mineração em pequena escala, né? Aí você vê como é que se digita aí que vai dar certinho. Você vai abrir esse artigo aqui, viu, pessoal? Né? Aí, professora, doutor Maria José Mesquita, né, orientadora, né, Universidade Estadual de Campinas. Aí você vai achar aqui falando do cianeto. É muito importante até para você pegar a prática de ler artigo, viu, pessoal? Aí, lembrar, sempre tem referências bibliográficas no final, né? Por isso que na pesquisa do laboratório eu pedi para vocês colocar as referências bibliográficas, né? Para vocês já acostumar com o trabalho científico, beleza? Turma, acho que vocês têm entendido, né? Os garimpeiros colocam mercúrio, o mercúrio vai atrair o ouro e forma uma liga visível, né? Aí depois vai aquecer esse mercúrio que vai evaporar e vai causar danos ao ambiente. Por quê? Porque esse mercúrio vai para a atmosfera, encontra a superfície mais fria, né? O que que acontece quando o vapor d'água encontra uma superfície mais fria? Ele condensa, vira líquido e cai, né? Tá certo? E se encontrar chuva, então piorou, né, pessoal? Na forma de chuva, aí que vai cair mais ainda, contaminar mais o solo, certo? Turma, depois de eu explicar, você resolve o exercício 5 da página 35, beleza? Flotação vem de flutuar, isso aí cai muito, viu, pessoal? Então, a flotação, né? Aqui está o artigo da Unicamp também, que fala de flotação, que o processo de flotação também está sendo desenvolvido lá, beleza? Tá? Então, flotação de flutuar, por exemplo, serragem, né? Você vai ter serragem, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu pego o pontador. Serragem em água, ou de menor densidade, flutuabilidade, né? Beleza? Aí você tem também aqui, ó, flutua, o mais leve flutua, sifanação. Se você pegar gasolina e água, né, pessoal? Gasolina e água, a gasolina é menos densa, né? Então, você pode separar por sifanação, tipo tirar a gasolina do tanque do carro. Você pega uma mangueirinha, dá uma sugada aqui, ela vem por densidade, a sifanação. Na pia, já viu na pia? Na pia tem um sifão, que a água cai, ele é meio curvo assim, ó, chama sifão aquilo lá. Então, a água vai por gravidade, né? Então, a densidade, a gravidade arrasta ela, beleza? Aí dá para você fazer o exercício 5 aí, tudo bem? Aí a flotação apresenta, né, pessoal? Apresenta como método de grande eficiência, 83% lá no artigo está falando, sem risco de contaminação para o ambiente, né? A extração do ouro, né? Com base no uso de plantas cianogênicas, plantas que têm cianeto, né? Então, é uma opção viável aí como substituto do mercúrio, substituto do mercúrio. Só que essa concentração de cianeto é muito baixa, então a gente precisa de muita planta aí. Então o estudo precisa ser desenvolvido ainda, beleza? Bora, pessoal. E aí o exercício é exatamente que caiu no Enem 2022, né, pessoal? E aqui falou aqui, né? Aí os componentes, material separado, método de separação, né? Em qual etapa é necessário adicionar água para dar sequência às separações? Bom, grãos de feijão você não vai jogar água. Limalha de ferro piorou que a imantação, né, pessoal? Tá certo? Ó, bolinhas de isopor, né? Flotação. Tá certo? Né? Certo? Bolinha de isopor, né? Flotação. Fala, amiga, mas eu vou passar para frente, então, né? Mas bolinha de isopor, como é que você vai separar? Então, você vai jogar, né, pessoal? Bolinha de isopor aí, no caso green lá, e água, né, pessoal? Você vai adicionar água, né? Fala, mas eu vou colocar aqui, eu tô acostumado a colocar água na areia para fazer uma filtração. Então, mas tem que ficar esperto, né, gente? Tem que ficar esperto aqui, né? Aí tá falando, qual é a etapa necessária adicionar água, né? Adicionar água para dar sequência de separações, né? Beleza? Então, sem bolinha de isopor, flotação, flutua, né? Se joga água, flutua. Então, você tinha que estar bem ambientado com esse termo aí. Aí, separação magnética ou imantação, né, pessoal? Separa o ferro aí, beleza? Todo mundo conhece. Depois você pode resolver o exercício 4, a página 35, na sequência aí. Aí, decantação, muito legal, né, pessoal? É que ocorre na estação de tratamento de água, né? A água chega, né, pessoal? Chega, ela fica um certo período, né, para decantar as partículas maiores de terra, né, por sedimentação. Então, essa decantação por sedimentação, as partículas mais densas, de maior densidade, sedimentam-se, né? São mais densas, né? Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí. Vamos lá? Aí, decantação. Você tem decantação também de sólido gás, né? Poeira e ar, né? Tá certo? Muita poeira no ar, tá certo? Aí a poeira decanta. Decantação líquido gás, né?
O vapor d'água, né? Vapor d'água condensa, né? Mais ar, né? Beleza? E aqui você tem, né, pessoal, um material de laboratório chamado funil de decantação, para separar líquido de líquido, água e óleo, por exemplo, né? Então, funil de decantação, funil de bromo, o nome dele, viu, pessoal? Funil de decantação ou funil de bromo, né? Então, você pode separar líquidos aí, né, pessoal? Você pode separar líquidos immiscíveis, em gasolina e água, óleo e água, beleza? Tá certo? Aí, funil de separação, de decantação ou de bromo, né? Então você abre a torneirinha aqui, o líquido mais denso está embaixo, ele fica embaixo, né? Água e óleo, por exemplo, a água está embaixo, né? E o óleo está em cima. Aí você abre a torneirinha, a hora que chegar perto do óleo, você fecha a torneirinha, separa, beleza? Então funil de decantação ou de bromo, né? Para separar líquidos que não misturam. E aí, turma, centrifugação, o que que é a centrifugação? A centrifugação é para acelerar a decantação, isso é muito usado em laboratórios de biomedicina, né? Tá certo? Aí, por exemplo, separar o plasma dos glóbulos vermelhos, né? A separação do plasma dos glóbulos vermelhos aí, beleza? Tá certo? Então, você coloca lá o tubinho, né? Liga a centrífuga, ela acelera. A máquina de lavar, por exemplo, é uma centrífuga, né? Que gira, né? Assim, tá certo? Gira em volta. E o material sólido, ele acelerado para decantar para baixo, né? Pela gravidade, né? Pela gravidade forçada, vamos dizer assim, né? Pelo movimento giratório, né? Da centrífuga, né? As partículas mais densas vão para baixo, né? Bom, turma, então aqui nós temos aí, né, a nossa filtração, né? No caso, a extração do pó de café, lá é uma filtração também, filtração sólido líquido, né? Que é uma extração da essência, como eu falei, né? E a filtração também, aspirador de pó, né? Sólido e gás, né, pessoal? Por exemplo, né? Você, olha lá, você aspira, né? Você vai ter ar, né? Mistura de sólido e gás, aspirador de pó, né? Beleza? Tranquilo? Vamos tocar? E aí, filtração, essa é muito legal, pessoal. Filtração a vácuo ou por sucção, né? Ela é aplicada em separação de minérios, né? Separação de minérios da lama, por exemplo, né? Então ela é uma filtração que ela tem uma bomba de vácuo, né, pessoal? Uma bomba de sucção, né, para reduzir a pressão lá dentro. Tem um Kitasato, tem um funil de Buchner, como você queira, né? Tá certo? Então o que que vai acontecer? Vai tirar a pressão de lá de dentro. Ó, que se ligar a bomba de vácuo aqui, ela tira a pressão de lá de dentro. Puxa, ela suga, por ser chamada de sucção, ela suga o ar lá de dentro. Tá certo? Então a pressão interna diminui e puxa para baixo aqui o filtrado, vai sugar o filtrado, né? Sugar o que vai ser filtrado aqui, beleza? Então a pressão interna diminui, porque você está tirando o ar daqui de dentro, né? Tá certo? Então vai formar um tipo de um vácuo lá dentro. Então por isso que chama filtração por sucção, vai ser sugado, né, o que está sendo filtrado, beleza? Tá? Aí o funil, né? Tento olhar o Kitasato, né? Papel de filtro. Kitasato é esse material do laboratório, beleza? Olha lá para você ver. Então você coloca aqui em cima, né, a mistura, e aí você começa, liga a bomba, né, liga a bomba para tirar o ar aqui de dentro. A filtração a vácuo aumenta a velocidade e eficiência da filtração simples. É para acelerar a filtração simples, não demora muito, né? Como é que você vai separar minério de lama? Tenta olhar esse GIF aqui para você ver, ó. Dá uma olhada nele. Olha lá para você ver, ó. Vamos lá. Aí a bomba, né, de vácuo, né, beleza? Aí o Kitasato, aqui eu fui no de Buchner, né? O Bichner. Aí, tá vendo? Mesma coisa que você viu, coloca, vai ser filtrado aqui em cima, tá certo? Espalha que vai ser filtrado, normalmente é bem viscoso, né? Mistura, né? Porque minério de lama, você já pensou aqui? Como é que é isso, né? Tá bom? Beleza, né? E aí, tá vendo, ó? Liga a bomba, ela tira o ar daqui de dentro e começa a sugar. Começa a pressão reduz aqui dentro, chama pressão reduzida, né? Ou por sucção, beleza? Olha pra você ver, tirando a pressão lá de dentro, ó. Essa bomba tá tirando a pressão lá de dentro, percebeu? Você vai tirando a pressão lá de dentro, você não vai ter pressão sobre a lata. Então a pressão da lata aumenta. Lá, a pressão interna da lata fica maior, explode. Você está tirando a pressão sobre a lata, então a pressão dela fica maior, ela acaba explodindo. Viu que legal? Tranquilo? Vamos ver se volta aqui. Olha de novo. Olha lá, tá vendo? Um pouquinho meio grande aí crédito aí pro autor, né? Deixa eu voltar só para você ver de novo como é que é interessante isso. Só que tem que ser bem resistente aqui, né, pessoal? Equipamento para não quebrar também, né? Porque você vai tirar o ar lá de dentro, você reduz a pressão lá dentro, fica a pressão bem reduzida. Então, olha lá, tá tirando a pressão superficial do líquido, as moléculas vaporizam. Então você tirou, porque as moléculas ficam vaporizando lá dentro, ó. Olha lá para você ver, ó.
tipo ebulição, né? Tá certo? Sem ser aquecido. O líquido entra em ebulição sem ser levado ao fogo, sem ser aquecido. Porque você tirou a pressão sobre ele. Você tirou a pressão. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Você tirou a pressão lá de dentro, né? Você fez um vácuo, né? Tá certo? Então a pressão da lata aumentou, ela explodiu. E esse líquido ele fica em ebulição lá, porque não tem pressão sobre ele praticamente, né? Bom, deu para pegar? Bora. Aí, pessoal, separação ainda de misturas heterogêneas, é que essa aqui é muito importante, gente. Presta atenção que é a dissolução fracionada. O nome já fala, dissolver fração, por exemplo, areia e sal. Então você vai dissolver um deles. É fácil demais. Quando você aplica a dissolução fracionada? Quando um dos sólidos é solúvel, né? Joga a água, dissolve o sal, olha lá, a areia fica embaixo. Filtra a areia, a areia fica no filtro, né? Filtro quer dizer água e sal, né? Que dissolveu. A areia fica no filtro, água e sal. Aí o que que você faz aqui? Aí você pode fazer, né? Você pode fazer evaporação, deixar a água evaporar, você vai ter o sal. Você pode aquecer, levar até a ebulição para você acelerar essa evaporação aí, tá certo? Tranquilo? Ou aqui você podia fazer destilação simples, né, pessoal? Que a gente vai falar já já, você separa a mistura homogênea, né? É sólido líquido, né? Tá certo? Destilação simples. Aí a água destila por um lado e o sal fica no recipiente, vou mostrar já já. Bora, pessoal. Aí, turma, aqui nós temos uma fusão fracionada. Gente, o que que é dissolução fracionada? É dissolver uma fração, acabamos de falar. O que que você acha que é, que é fusão fracionada? É fundir uma fração, fundir um deles, derreter um deles. Por exemplo, areia 1500 graus, enxofre 113. Então, o que você vai fazer? Você vai fundir um deles, aquece. Aí, de menor ponto de fusão, você funde ele, tá certo? Olha lá, tá vendo? Ó? Enxofre líquido e areia sólida. Você faz uma entornação aqui, né? Ó, pra você ver, faz uma entornação, tá vendo, ó? Beleza? Aí se separa, lá, o enxofre separa primeiro, tá vendo? Você separa o enxofre do outro, né? Esse aqui também pode ser usado para separar misturas homogêneas, tipo liga metálica. Por exemplo, você quer parar liga metálica, pessoal, que não seja mistura eutética. Se for mistura eutética, não dá para usar a fusão fracionada, porque a fusão é constante, não tem jeito, tá? E não pode ser constante a fusão aqui, ó. Eles têm que ter temperaturas diferentes e a fusão de ambos não pode ser constante, por exemplo, chumbo e alumínio, tá certo? Chumbo e alumínio. Não pode ter fusão, não tem fusão constante. Se tiver, aí é mistura eutética, tá certo? Se for mistura eutética, não dá. Então ele é usado para separar também aí ligas metálicas, componentes de ligas metálicas e misturas homogêneas, beleza? Então essa fusão fracionada ela se aplica tanto a misturas heterogêneas, né? Olha lá, enxofre e areia, que dá N sólidos, N fases, né? E como mistura homogênea ligas metálicas também, exceto as misturas eutéticas, tá bom? Bom, pessoal, então estamos aqui com o exercício para você relacionar as situações aí. Vamos relacionar? E aí? Decantação. Então, o 4 aqui seria catação, separação de cristais de acordo com a sua cor, né, pessoal? Né? Separação de cristais de acordo com a sua cor, né? Beleza? Você vai separando os cristais aí, ó, beleza? Com a sua mão, né? Purificação do ar. E aí, o que você marcaria? Purificação do ar. Purificação do ar. Tá bem claro, filtrar, né, pessoal? Filtrar o ar, né? Extração do petróleo no oceano. E aí? Extração do petróleo no oceano. E aí? Extração do que você colocaria? Hã? Decantação, né, pessoal? Beleza? Petróleo e água, né? Beleza, vamos lá. Prospecção de pedras preciosas no solo. E aí, pessoal? Prospecção de pedras preciosas no solo. Hã? Peneiração, né, pessoal? Pedras preciosas, tipo ouro, né? Igual a gente tava falando, né? Remoção da gordura para a produção de leite desnatado aí, né, pessoal? Aí você vai acelerar esse processo aí, né? Tá certo? Centrifugação, beleza? Tranquilo? Bora? Ah lá, pessoal, falou que o Brasil tem diversos registros da vida dos primeiros seres humanos, tal, tal. Aí falou as principais cores utilizadas, as pinturas, tal, era vermelho, marrom, laranja. Os materiais utilizados eram argila, sangue de animais e pigmentos obtidos de plantas. Considerando o texto, como podemos classificar os materiais usados na confecção de rupestres, de pinturas rupestres, né, pessoal? Bom, turma, então mistura homogênea, né? Heterogênea, perdão. Argila, barro, né? Argila é barro, barro e sangue. Então, mistura heterogênea aí, né, pessoal? E mistura homogênea soluções de pigmentos. São os pigmentos obtidos de plantas. Então, você joga água lá, tudo, em forma de solução, você vai extrair. Mistura homogênea são soluções, né?
os pigmentos, beleza? Então, pigmentos de plantas aí são extraídos, né, pessoal, pela adição de solventes orgânicos, né, pessoal? Como acetona e éter, né? Eu falei água, mas, né, a água eu acho que não vai dissolver, né? Tem que ver que tipo de solvente, que tipo de pigmento. Se esse pigmento aí for polar, aí ele pode ser extraído com água. Mas normalmente, se ele for apolar, né? Normalmente é apolar, você vai ter que usar solventes orgânicos aí para diluir, tá certo? Semelhante sofre semelhante, tá bom? Então, tranquilo? Barro e sangue, mistura heterogênea, né? E os pigmentos aqui seria soluções, né? Beleza? Mistura homogênea. Vamos mais um? Então aqui está falando aí do garimpo, tá, né? O que mais está falando? Terras indígenas. Em geral, o processo é realizado pelos garimpeiros, compreende as seguintes etapas. E aí tá aqui várias etapas, então vamos ver qual que é a verdadeira lá. E uma amostra retirada, né? Tá, da encosta de uma montanha ou leito de um rio, né? Tá vendo? Essa amostra é adicionada a uma quantidade de mercúrio líquido. Aí vai indo, o mercúrio reage com o ouro, formando uma amálgama de liga metálica tal, né? Facilita a visualização e extração das pepitas preciosas. Com o uso da bateia e da água do próprio rio, agita-se a mistura para que os grãos de areia sejam removidos e sobem as pepitas mais pesadas ao fundo. As pepitas são separadas e aquecidas para que o mercúrio evapore, restando somente pedras de ouro. Letra A. Considerando a quantidade de fases e componentes, como pode ser classificada a mistura formada pela adição de mercúrio e ouro, né? Não, mercúrio e ouro, né, pessoal? Então, uma fase, né? Uma fase, que é liga metálica, e dois componentes, né? Dois componentes, mercúrio e ouro, e uma fase que é uma liga metálica, tá certo? Beleza? É uma mistura homogênea, beleza? Que outro método de separação poderia ser utilizado da etapa 4 e qual propriedade se baseia, né? Etapa 4. Ah lá, com o uso da bateia e da água do próprio rio, agita-se a mistura para que os grãos de areia sejam removidos e sobrem as pepitas mais pesadas ao fundo. Bom, você podia usar peneiração, tipo a peneiração tamização, que você usa a bateia, né? Só que essa peneiração tinha que ter os, né? Os vãozinhos dela bem pequenos, né? Tá certo? Porque senão passa todo o ouro aí, né? As pepitas normalmente são pequenas, não são grandes, né, pessoal? Né? E aí a desvantagem, né? Que as pepitas menores atravessariam os furos aí, como eu acabei de falar, né? E, né? Você pode usar também a decantação, né? Você pode sedimentar, você pode deixar lá até evaporar e as partículas maiores decantarem por sedimentação. A desvantagem é que isso é muito lento, né? Demora demais, tá bom? E considerando as propriedades físicas dos compostos envolvidos, como é possível explicar os danos ambientais causados na etapa 5? Na etapa 5, restando, olha lá, é ação aquecida, aí o ouro vai para o ambiente, né, pessoal? Como eu falei, né? Aí o ouro vai para o ambiente, o ouro não, perdão, ouro, mercúrio, e vai para o ambiente, né? Enquanto a atmosférica é mais fria, porque como é que chove? Como é que forma nuvens, né, pessoal? O vapor d'água chega lá em cima enquanto a superfície mais fria. O que acontece? Ele condensa, vira líquido, são as nuvens, tá? E se aumentasse a concentração, acaba caindo na forma de chuva, né? Então o mercúrio evapora, né? Porque enquanto a superfície fria se condensa na forma de orvalho ou chuva, contaminando o solo, né? Tá certo? É até transportado pelo vento, e tem que levar isso em consideração, geografia. Pode ser transportado pelo vento e contaminar regiões mais distantes ainda, né? Beleza? Então dá uma olhadinha com calma aí. Valeu, pessoal. Fala um pouquinho de misturas homogêneas agora, pessoal. Então, monofásico, misturas homogêneas, uma fase só, tá certo? Né? Água e sal dissolvido, tá certo? Ligas metálicas no ouro, né? 18 quilates. Então, evaporação da água e cristalização do sal menos solúvel, né? Vamos falar já já. Então, aí para você ver. Então, nós temos aqui nas salinas os sais menos solúveis vão cristalizando primeiro, né? Você tem vários sais aqui, tá certo? Na água, aí fica ali a água, o sal que dissolver menos, aparece os primeiros cristalzinhos aí, tá? Chamado cristalização fracionada, né? Tá certo? Então, o que que é a cristalização fracionada? Igual no mar. No mar estão todos solutos dissolvidos, né? Então, no mar lá, no mar estão todos solutos dissolvidos, né? Todos sais dissolvidos, beleza? Solutos são sais, né? Dissolvidos. E aí o que acontece? A evaporação, né? Então, se você tiver vários sais, você pode dissolver esses vários sais, como no mar estão dissolvidos, e deixar evaporar, como lá no mar. Quem que vai cristalizar primeiro? O que dissolver menos, que tiver menos dissolvido, cristaliza primeiro. São os cristalzinhos que aparecem primeiro, chamado cristalização fracionada. Olha que legal aqui no gráfico, ó. Qual que é o coeficiente de solubilidade do KNO3 a 90 graus? Isso é muito legal. Então, o KNO3 está aqui, certo? Então, a 90 graus, a 90 graus está aqui, entre 80 e 100. Então, 90 graus, você dissolve mais ou menos 200 gramas dele em 100 gramas de água, né? Porque aqui a temperatura
É por 100 gramas, é o que você dissolve, né? A temperatura está aqui, né? E aqui no eixo é as gramas do soluto por 100 gramas de água. Então, 90 graus, ó, você vem aqui, pegou, você dissolve 200 gramas dele por cada 100 gramas de água. Então, essa é a quantidade máxima que você dissolve nessa temperatura, beleza? Aí, vários sais, por exemplo, né? Então, quem dissolver menos, por exemplo, quem dissolver menos aparece primeiro. E lembrar o seguinte, né, pessoal? Essas curvas ascendentes, tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas esse sal aqui, se você observar com calma, ó, foi aumentando a temperatura, diminuiu sua solubilidade, isto é, apareceu cristalzinhos dele. Então, se foi aumentando a temperatura, os cristalzinhos dele, né, foram aparecendo, ó, tá certo? Foram aparecendo. Beleza? Aqui, por exemplo, né, se foi aumentando a temperatura, se foi aumentando a solubilidade deles, né? Beleza? Aí, mostrei aqui então, tranquilo. Aí, pessoal, vamos lá. Fusão fracionada. Aí, liga de chumbo. Aí, eu acabei de falar aquela hora. Então, liga de chumbo e alumínio, né? Tá certo? Liga metálica, né? Com exceção de misturas eutéticas, né? Tá certo? Você pode fazer a fusão fracionada, a fusão de uma fração. Aqui, no, por exemplo, olha lá para você ver, ó. O chumbo tem temperatura de fusão 327 e o alumínio 660. Então, na hora que você começar a aquecer isso daqui, começar a aquecer, o chumbo derrete primeiro. Aí você separa o chumbo do alumínio, chamando fusão fracionada, aplicada a misturas homogêneas, ligas metálicas. Aí você pode resolver o exercício 3 depois. Do ouro, 18 quilates, já falamos, né? Ouro, aço é uma liga importante também, viu, pessoal? Ferro e carbono, né? Beleza, turma. Falando aqui da destilação simples agora, para separar outro tipo. Destilação simples, vai separar sólido do líquido, né? Ou vice-versa, né? Você vai obter água destilada, água purificada. Depois você faz o exercício 1 mais o 8, tá certo? Página 35, 36 lá. Então, do latim, destilare, destilare, destilar, destilare. Significa gotejar, tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui, para você ver como é que é fácil. Vamos lá? Olha aí. Então, você vai ter. Opa, aí, ó. Deixa eu voltar. Vixe, não consegui pegar. Ó, deixa eu voltar aqui para você ver. Olha lá. Então você tem aqui o balão de destilação, onde você tem o sólido dissolvido no líquido, né? Aí você aquece, evapora lá, o líquido evapora, passa pelo condensador e cai no Erlenmeyer, tá? Então é purificado. Vamos ver mais uma vez? Mais uma vez? Vamos lá mais uma vez, que ele é meio rápido, né? Olha lá, você vai obter o líquido, né? Você separa o sólido do líquido, né? Aí água mais sal, por exemplo. Aqui tem um corante para você ver a cor, né? Então, ó, aquece, a água evapora, chega no condensador, contra a superfície fria, condensa, vira líquido e goteja aqui no Erlenmeyer, no frasco coletor. Combinado, pessoal? Tranquilo? Deu para pegar bem? Tá? Então, destilação simples, separa sólido do líquido. Água e sal, por exemplo. A água evapora, chega no condensador que é mais frio, condensa, vira líquido e cai no recipiente que você vai coletar, beleza? Então, de que é a destilação? Ela é uma ebulição seguida de condensação. Então, se aquece, entra em ebulição, tá? Esse vapor condensa e vira líquido. Condensa no equipamento que é o condensador, né? E vira líquido, beleza? E tem a destilação fracionada, pessoal, tá? Depois de que eu explicar, você resolve que o exercício, né? Número, tá, página 35, número 7, beleza? Aí, pessoal, a destilação fracionada, por exemplo, separa os componentes do petróleo, né? Aí, pra você ver, ó, os componentes do petróleo têm diferentes temperaturas de ebulição, tá certo? Então você vai separar a primeira de menor temperatura de ebulição aqui. Aquece a mistura toda, né? Então o que tiver menor temperatura de ebulição já sai lá no topo, né? Que é, por exemplo, gás de cozinha, né? Gás, né? Gás natural, assim por diante, tá bom? É usado também, né, pessoal, para separar líquidos, né? Separar, por exemplo, componentes do ar. Já eu falo do componentes do ar. Aqui, por exemplo, ó, é assim: se aquece a mistura aqui embaixo, ó, beleza? Você aquece a mistura aqui embaixo, tá certo? Mistura de petróleo, por exemplo. Olha lá, o componente de menor temperatura de ebulição consegue subir nas bandejinhas e chegar lá em cima primeiro, né? E aí ele condensa, porque acha uma superfície mais fria que condensa e cai aqui no frasco coletor, tá? Lembrar que a temperatura fica constante até separar esse componente de temperatura menor, né? Entrou a ebulição, temperatura mais baixa, né? Aí depois vai outro e assim por diante, tá bom? Às vezes sobe uma mistura de líquidos, né? Então essa mistura às vezes volta para a bandeja de baixo, reaquece novamente para destilar, para subir só os mais leves, né? E aí vai separando, né, pessoal, os componentes. Deu para pegar? Tranquilo? Tá? E aqui em volta do condensador passa água líquida, né, gente?
Então, o vapor chega aqui, condensa, vira líquido. Por quê? Porque em volta, esse caninho dentro do condensador, em volta dele tem água fria em constante movimento, né? Para condensar o vapor. Beleza, então eu ia falar para vocês a condensação, liquefação fracionada do ar, né? Então, o ar, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, né? Esse dois aqui tá ruim, hein? Ele é subscrito aqui, viu, pessoal? Embaixo, tá? Não vou fazer agora, porque tá muito grande a aula, tá? Então, o que que você faz para separar componentes do ar, que são gases? Não adianta só baixar a temperatura, igual no vapor d'água. Vapor d'água, que você baixa a temperatura, já vira líquido mesmo, sem problema. Agora, gases não. Gás, além de baixar a temperatura, você tem que aumentar a pressão, compressão. Então, você vai comprimir a pressão, comprimir, elevar muito a pressão e aí baixando a temperatura. Aí sim, né? Fazendo isso, a mistura vira líquido, né? Ela vira líquido, tá? Por isso que fala liquefação ou destilação fracionada, ou liquefação fracionada, tá? A mistura virou líquido, você deixa a temperatura subir, devagarzinho, vai separar primeiro de menor temperatura de ebulição. Por exemplo, 200 graus negativos. Então você vai ter que fazer esse processo aqui de compressão, de abaixamento de temperatura até 200 graus negativos no mínimo, tá? Aí você deixa a temperatura subir, 200 negativos, vai subindo, subindo, chega a 196 negativos, separa o nitrogênio. Fica constante até separar o nitrogênio. Depois vai, se chegar, separa o nitrogênio, beleza? Aí vai continuar subindo, chega a 183, separa o oxigênio, beleza? Pessoal, é assim que obtém oxigênio para hospitais, né? Então, a pessoa precisa de oxigênio para respirar, problema de pulmão, né? Depois você faz o número 5 da parte 35, por favor, aí, beleza? Turma, e aqui para terminar então, tratamento de água, né? Tá? Depois você vê meu vídeo aqui, tratamento de água aqui no canal Professor Miguel Químico, não deixa de ver, tá bom? Aí, a água chega nos reservatórios, já vai receber, só um minuto. Pegar meu laser aqui. Vai receber já uma adição de cal, né? Normalmente hidróxido de cálcio, né? Tá certo? E a sulfato de alumínio para acelerar essa floculação, tá certo? Para acelerar a decantação. Então ela chega aí, né, pessoal? Né? Nos reservatórios vai ficar um tempo lá para decantar as partículas maiores, na verdade, né? Aí já vai adicionar essas substâncias aqui para ocorrer essa coagulação, que é a floculação. Que vai formar flocos gelatinosos de hidróxido de alumínio, né? Para a reação, da reação do CaO com Al2A3, né? Na verdade, o CaO em água vira CaOH2, tá bom? Aí depois nos tanques de decantação, esses flocos aí, né? Coagulados, né? Na floculação, gelatinose e LOH3, né? Tá certo? Porque foi formado, né? A LOH3 lá na reação química, sofre sedimentação de maior densidade. Então, vai ser uma decantação por sedimentação e eles vão para o fundo, beleza? Porque misturou cal, virou CaOH2, mas isso daqui formou flóculos, né, gelatinose e LOH3 que vai aderindo, a sujeira vai aderindo a ele, aderindo, aderindo, ficou grande, vai para o fundo, beleza? Tá? E no processo de filtração, né, pessoal, a água passa por camadas também, né, por filtros, né, de carvão ativo, areia, cascalho e pedregulho, né? Esse carvão ativo aqui é para dissolver, reter. Dissolver é reter, não é absorver, não. É adsorver. É reter em seus poros impurezas, moléculas orgânicas que causam coloração, sabor e odor indesejável à água aí. Por isso que usa esse carvão ativado, beleza? Tudo bem? E depois a filtração, a água recebe mais cloro para desinfecção, matar micro-organismos com bactérias, por exemplo, beleza? Aí recebe também flúor para evitar cáries, né? Fluoretação, tranquilo? Isso daí. E aí, aqui você pode ver, por exemplo, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, só para você ver, né? Deixa de ver esse vídeo depois. Olha lá. Vai jogar óxido de cálcio e água na água barrenta. Olha como é que vai formar os flocos. Vou voltar. Olha lá, jogou então CaO na água barrenta, CaO. CaO mais água vai virar CaOH2, tá? Aí vai jogar sulfato de alumínio para você ver a formação dos flóculos. Isso aqui é importantinho para você observar, ó. Crédito aqui para o autor, né? Olha lá para você ver. Colocando sulfato de alumínio, vai formar o AlOH3. Vai formar o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Aí as partículas, aí ó, tá vendo, ó? Hidróxido de alumínio, olha lá, tá vendo, ó? As partículas vai se aderindo ao AlOH3 e vai ficando mais denso e vem para o fundo, ó, os flocos sendo formados.
Olha lá, a densidade aumenta adicionando poliacrilamida aniônica, hidrogel, né? Acelerando a decantação, acelerando também por sedimentação, né? A decantação vai acelerando. Então, essa poliacrilamida aniônica, hidrogel, ela acelera também esse processo, ajuda a acelerar esse processo aí, beleza? Tranquilo. Bom, deu para pegar? Excelente, pessoal, né? E o tratamento de esgoto, né, pessoal? O tratamento de esgoto é bastante semelhante, um pouco semelhante ao tratamento de água, né? Poucas cidades tratam esgoto aí, beleza? Faz uma pausa aí, dá uma olhadinha na parte de baixo do vídeo, né? Tá? Tratamento de esgoto, você pode ver depois também aqui, ó. Dá uma olhada no meu canal lá, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui é o tratamento de água, né? E aqui é o tratamento de esgoto, beleza? Você dá uma olhadinha aí e vai ficar legal, né? Então vamos ver. Classifica o tipo de separação de mistura. Opa, não quis clicar, pessoal. Da mistura do tratamento de água e de esgoto. Esse é o exemplo de cada método de separação empregado nos processos. Bom, separação de misturas heterogêneas, né, pessoal? Porque são partículas grandes, é filtração e decantação por sedimentação. São duas coisas que acontecem muito no tratamento de água e de esgoto, que é bem semelhante, né? Você vai ter que deixar lá, você vai ter que ter uma filtração, você vai ter que filtrar, você vai ter que decantar por sedimentação, tá bom? Qual a importância dos métodos de separação mecânicos nesses processos, né, pessoal, de reciclagem dos materiais como vidro, componentes eletrônicos, né? Então, vamos lá. Então, a importância é separar os resíduos, né, por categorias, beleza? Componentes eletrônicos, você usa separação magnética aí, né, pessoal? Separar metais e demais resíduos, né? Certo? E no caso do vidro, você vai catando manualmente mesmo para separar, né? Vidro, vai separando por manual mesmo, com sua mão, né? Tá certo? E o método utilizado aí, né? O método utilizado na etapa de purificação e reciclagem dos eletrônicos é a fusão fracionada, separar metais, né? Ligas metálicas, certo? Fusão fracionada para separar metais de ligas metálicas, beleza? Tranquilo? E aí, chegamos então ao final aqui, né, pessoal, dos exercícios, né, que depois eu vou ver na apostila, faz nessa ordem, alguns vocês já fizeram, né, termina de fazer, e o exercício 9 e 10, pessoal, é exercício para estudar, né, que vocês vão ter mais base para compreender melhor mais para frente ainda, mas se você estudar ele direitinho, você pode compreender, então você estuda, vale a pena ter contato já com um nível um pouquinho mais elevado assim, beleza? Turma, ficou muito grande a aula, mas fazer o quê, né, tive que gravar numa pancada só. Então, um beijo no coração de vocês. Senhor Jesus abençoa, tá? Obrigado por você ter participado, tá? Fica com Deus. Valeu, gente. Um abraço. Fui.